Shalom a todos. Gostaria de convidar a você para dar uma paradinha para nós meditarmos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Se me perguntasse como eu posso me alimentar espiritualmente para que eu fique firme no espírito, esteja firmado na rocha, não basta somente, eu tenho fé. Não, você tem fé, mas precisa abrir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, porque a palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso pão, para que o nosso espírito esteja fortificado, firme em meio às batalhas. E a forma que nós vencemos é através da palavra, do pão da vida. A palavra é o pão. Grave isso no teu coração. E eu gostaria de meditar com você em Mateus 25, do 1 ao 13, que diz: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas ou loucas, e 5 delas eram prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! E saíram então ao seu encontro. Então todas aquelas virgens que prepararam as suas lâmpadas, saíram. E as imprudentes disseram: Dai-nos o teu azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Então tinha muito pouquinho azeite e já estava se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois o certo não chegaria para nós essa quantidade de azeite. Eu estava explicando. Mas ide antes que aos que vendem, vai e comprai. Então elas falaram: não vamos emprestar nosso azeite, não vamos dar para você azeite, o que temos é para nós, mas vocês idem e comprai azeite para vocês. E tendo elas indo comprar azeite, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas e fechou-lhes a porta. Então, enquanto elas saíram para ir buscar mais azeite, porque as lâmpadas delas estavam se apagando, as outras prudentes que tinham azeite nas suas lamparinas e tinham azeite ainda de reserva, essas encontraram com o noivo. E chegando o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas e fechou-se a porta. E ele, porém, respondeu: Em verdade, verdade vos digo, nunca vos conheci, não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora que o noivo vem. O que nós temos que tirar de lição dessa leitura? O aprendizado, realmente uma lição, de que nós temos que estar preparadas todos os dias da nossa vida. As prudentes, elas tinham azeite na sua lamparina e azeite de reserva. O azeite representa o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós não podemos estar deixando apagar a chama do Espírito Santo. E como é que eu apago a chama do Espírito Santo? Deixando de lado as coisas do reino, negociando as coisas do reino. Hoje eu não vou ao culto porque eu estou cansada, eu não vou à igreja, amanhã, o próximo domingo eu vou, próxima semana eu vou, hoje eu vou fazer uma outra coisa, eu não vou na célula porque está frio, porque está chovendo, eu não estou afim, então você vai negociando as coisas do reino e dando lugar às coisas do mundo. As coisas do mundo são passageiras, as coisas do mundo, ela não traz nada de benefício espiritual para nós, mas a estar na igreja, em comunhão com os irmãos, estar ali adorando o Senhor como corpo, estar numa célula, isso é reino,
Isso é reino. Ali a minha chama ela não vai se apagar, porque se eu chegar num culto, a minha chama está meio apagadinha, tá com pouco óleo, mas de repente entra na adoração, entra na comunhão ali com os irmãos, na adoração, recebendo a palavra vem, ela vai me enchendo, ela vai me lavando, e o meu óleo vai subindo, e o fogo vai me incendiando. Então esse tempo nós estamos vivendo dias aqui na terra que dos desigrejados, anti-igreja, muita gente criticando o corpo de Cristo, criticando a igreja, mas a igreja é o lugar de seguro para nós, o lugar mais seguro que nós temos, o lugar de proteção, é a igreja, é o corpo de Cristo. A igreja ela é representada como a arca de Noé, é ali na arca que todos foram guardados, os animais, as famílias, ali. E eles ouviram a voz de Deus. E nós, nesses dias, temos que ouvir a voz de Deus. E colocar em prática a voz de Deus. E colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Em Mateus 6, ali, uma passagem bem conhecida de todos nós, que diz, né, que se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar das nossas vidas, as demais coisas, toda aquela lista de coisas que nós necessitamos aqui na terra para viver, o Senhor mesmo acrescentaria. Mas o que a gente percebe nesses dias? Que tem várias pessoas cristãs, vários filhos de Deus buscando tantas coisas em primeiro lugar nas suas vidas e deixando o reino de Deus em segundo plano. Parece uma coisa radical, mas realmente é radical. É a palavra que diz, se buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas o próprio Deus nos acrescentaria. Quais demais coisas? Casa, comida, emprego, saúde, e enfim, tudo aquilo que nós necessitamos aqui na terra para viver. Mas nós, muitas vezes, não buscamos em primeiro lugar. O que o Senhor quer nos ensinar é que, como essas 10 virgens tinham 5 prudentes, significa o quê? Que para elas o reino de Deus era em primeiro lugar. Elas não somente tinham óleo nas suas lamparinas, o suficiente para a chegada, para ir ao encontro do noivo, mas elas tinham de reserva se por acaso faltasse. Elas não queriam perder o encontro com o noivo. Significa o quê? O reino de Deus, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, o Espírito Santo, a igreja, para mim, é o mais importante. Eu quero estar preparada, e para estar preparada, eu tenho que estar com a minha lamparina cheia. Eu não posso ser encontrada como as imprudentes que dormiram. Tem muita gente dormindo e negociando o reino de Deus com outras coisas. Mas eu trago para você, uma esperança para você. Se por acaso você se encontra com pouco óleo, então talvez até sem o óleo, receba agora uma palavra sobre você, que o Senhor tem um óleo para a tua vida. O Senhor não quer que nenhum cristão, nenhum filho de Deus esteja faltando óleo na sua vida. Ele tem óleo suficiente para dar para todos, para renovar nosso óleo, para nos encher nossa lamparina. Receba no teu espírito, receba o óleo e começa a orar aí, começa a abrir seu coração e dizer, Senhor, eu necessito do seu óleo, eu não sei viver sem óleo. Nós só vencemos o nosso dia a dia, nossas batalhas, nossas lutas, através do Espírito Santo de Deus em nós. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele é nosso amigo. É Ele que intercede ao Pai por nós. Muitas vezes não temos condições, mas se nós temos o óleo é o Espírito Santo de Deus. E Ele vai nos conduzir no centro da sua vontade, na vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que eu sirva de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma. E eu preciso colocar isso, o reino de Deus em primeiro. Deus em primeiro lugar. A igreja em primeiro lugar. Tudo que envolve o reino, eu tenho que valorizar, eu tenho que honrar e obedecer a palavra de Deus. Se eu obedeço, eu é que sou extremamente abençoado. Mas algo que nós temos que entender hoje, que o óleo é individual. Eu não posso contar com o óleo do meu irmão, com o óleo do pastor, com o óleo do meu líder. Eu tenho que buscar o meu óleo, cada um tem que buscar o Espírito Santo no particular, no individual. Então o óleo é como a salvação é individual. Eu não sou salva porque o meu marido é uma bênção, meu marido é um pastor, meu marido faz... Não, eu busco para mim.
a minha salvação, é individual. E o óleo também da minha lamparina é individual, que você entenda que é você, tem que buscar para você. E o Senhor traz uma alerta para nós. É tempo de nós estarmos com óleo nas nossas lamparinas. Temos que estar com a luz do Senhor em nossas vidas e com óleo suficiente, um óleo não só suficiente na lamparina, mas um óleo de reserva, que significa que além de eu estar custando, a reserva significa que eu tenho que estar orando, eu tenho que estar adorando, eu tenho que estar buscando. Quanto mais eu oro, mais eu adoro o Senhor, o óleo vai aumentando na minha vida. Então, que o Senhor abençoe a sua vida com essa meditação, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz. Eu quero aproveitar esse momento aqui, complementando um pouco a meditação que minha esposa trouxe aqui, lá no texto de Mateus 25, na parábola das 10 virgens. Alguns pontos que eu quero salientar aqui. É muito interessante que nós encontramos ali que eram 10 virgens. As 10 virgens tinham lamparinas. As 10 virgens foram ao encontro do noivo. As 10 virgens dormiram. Agora, o que diferencia 5 virgens das outras 5? A presença do óleo. 5 tinham óleo lá na lamparina e 5 não. O que fez com que fossem, então, caracterizadas 5 como nécias e 5 completamente prudentes. A presença do óleo, da unção em nossas vidas é muito importante. Nós buscamos sempre o fogo do Espírito em nós, queremos ser batizados com fogo, desejamos que esse fogo verdadeiramente se mantenha em nós, mas para que o fogo possa ser alimentado em nós de maneira constante, nós precisamos do óleo, é unção. E a unção do Senhor é algo particular que eu tenho que buscar para a minha vida, conforme ela pontuou aqui claramente. Não é a experiência do meu esposo que serve o Senhor, não é a experiência da minha esposa também que serve o Senhor, que vai trazer realmente a presença do óleo na minha vida. Eu tenho que buscar a cada dia e estabelecer verdadeiramente o reino de Deus como prioridade na minha vida. A busca incessante da presença do Senhor é fundamental. A minha experiência na oração, a minha experiência na adoração, a minha busca constante com o coração faminto diante do Senhor, isso é fundamental. O estar congregando, o estar na igreja, acompanhar as reuniões, fazer parte de uma célula, tudo isso está ligado completamente a esse processo de busca. O Senhor estabelece princípios na sua palavra, existe ali de maneira bem clara, escalas, de prioridades, temos que saber quais são as prioridades. Logicamente, Deus está em primeiro lugar, a família, o nosso trabalho é importante também, mas dentro dessa escala de prioridades, nós não podemos negligenciar também o fator comunhão. O nosso tempo com o Senhor, o nosso tempo verdadeiramente de congregar com os irmãos. É na unidade onde nós podemos usufruir de maneira tão maravilhosa da bênção do Senhor, e isso é fundamental para nós. Nós podemos ler na palavra de Deus, muitas vezes Jesus, ele confrontou a frieza espiritual. Jesus, ele se colocou totalmente contrário, muitas vezes com seus discípulos, à apatia espiritual. Eu posso reconhecer que uma das enfermidades mais antigas e frequentes dentro da Igreja do Senhor tem sido a apatia espiritual, a frieza. E nós temos muitos exemplos aqui, no Ministério dos Apóstolos, eles tratando com esse assunto dentro de igrejas. E algumas igrejas que começaram muito bem. Por exemplo, nós temos a Igreja de Roma, ela tinha os dons espirituais. Na primeira viagem de Paulo, aquela igreja, ele diz lá, já no início da carta de Romanos, que estava indo ali para comunicar com aquela igreja alguns dons espirituais.
Então, era uma igreja que caminhava dentro dos dons espirituais. Mas de maneira muito curiosa, a certa altura, Paulo precisou escrever àquela igreja uma carta onde ele demonstra fortemente contra a questão da apatia, da frieza espiritual. No capítulo 13 de Romanos, ele declara o seguinte, a partir do verso 11, ele diz assim, e isso fazei, conhecendo o tempo que já é hora de despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, bebedeiras, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Veja, era uma igreja que cresceu nos dons, era uma igreja que teve uma revelação muito clara da obra da cruz. Você pega ali Romanos 6, 7 e 8, de maneira tão esplêndida, aquela igreja compreendeu o significado da mensagem da cruz. No entanto, nós vemos aqui, nesses versos, nessa carta que Paulo escreveu, vemos claramente que estavam sendo chamados a um despertamento do sono. Hoje em dia, podemos ver a igreja muitas vezes está dormindo. Quando eu falo igreja, me refiro, a um modo geral, ao corpo de Cristo, que está em toda a terra. E é interessante que no versículo 14, ele diz que temos que nos revestir do Senhor Jesus Cristo, não tendo cuidado da carne nas suas concupiscências. Em outras palavras, nós poderíamos parafrasear esse verso dizendo o seguinte, não tenhais dó da sua carne. E a nossa carne, a nossa carnalidade, ela vai lutar sempre contra aqueles fatores que nos levam realmente a uma vida dinâmica em Deus. Uma vida ungida, você precisa tomar passos na oração, no jejum, na busca incessante. E, logicamente, é algo que a carne não quer. Você se propõe um jejum, para uma busca constante de Deus, a carne vai gritar e vai dizer não. Você vai aplicar tempo, uma disciplina na oração, vai ter que pagar um preço muito alto, porque muitas vezes a carne vai dizer não. Por exemplo, nós, como IARNE, nós temos a nossa experiência de oração toda quarta-feira na madrugada. Uma oração que vai das 2 às 3. Agora, nesses dias de frio, é um verdadeiro desafio. Levantar esse horário para orar, muitas vezes a carne vai dizer, não, fique dormindo. Agora, quem tem dó da sua carne, como diz o texto, quem tem cuidado da carne, o que vai acontecer? Ele vai ceder e vai dormir, não vai ter essa vida dinâmica de oração. Somos chamados a adorar o Senhor, separar tempo no dia, mas a nossa carne vai dizer, não, aplique esse tempo no lazer. E quantas vezes deixamos o tempo de adoração, o tempo de busca, substituindo pelo lazer. Era basicamente o que estava acontecendo aqui na igreja de Roma. Por isso eles estavam ali como que dormindo. Uma outra igreja também que começou muito bem é a igreja de Éfeso. Particularmente eu vejo que foi a igreja que mais teve a revelação do grande mistério de Deus Cristo. E se você notar pela carta de Paulo a essa igreja, você percebe que eles tinham um fundamento sólido, tinham uma compreensão muito forte dentro de uma visão apostólica e profética. Foi a igreja que compreendeu que o fundamento da igreja era apóstolos e profetas. Ela movia dessa maneira, de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão tremenda. Mas no decorrer do tempo, veio a apatia, veio a frieza, e Paulo teve que escrever aquela carta, a demonstrando de uma maneira muito forte, lá no capítulo 5, quando ele diz o seguinte,
desperta tu que dormes, no verso 14, Efésios 5:14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Muitas pessoas, ao ler esse versículo, pensam que Jesus está falando do grande dia da ressurreição, onde, diante do tocar da última trombeta, então os mortos ressuscitarão e serão despertados. Não é isso. Aqui ele está falando a uma igreja que estava adormecida, que precisava verdadeiramente ser despertada, esclarecida pelo Senhor. E ele diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eles estavam vivendo numa apatia, e precisavam de um despertamento. De acordo com a carta lá, que foi enviada a essa igreja, nas 7 igrejas da Ásia, você percebe que eles tinham começado muito bem, porém deixaram o primeiro amor. Então foi uma igreja que entrou verdadeiramente por um tempo de apatia espiritual. É o tipo de igreja que está com a lamparina completamente vazia, sem o óleo. E se não há óleo, automaticamente não vai avivar o fogo do Espírito. Lá em Apocalipse nós vemos também, de uma maneira muito interessante, a experiência da igreja de Sardes, que também passou por um tempo muito grande de apatia. Diz a palavra do Senhor, ao anjo da igreja em Sardes escreve, isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheça as suas obras, tens nome de que vives e está morto. Aqui, nós vemos aqui a autópsia de uma igreja que estava morta. E no verso 2 diz, sei vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Alguns estavam ali num processo de morte espiritual. E aqui está sendo feito um diagnóstico, está sendo radiografado a situação daquela igreja. E vemos de maneira tão clara que a frieza, a apatia espiritual. Porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, por se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Um chamado ao arrependimento. Sabemos muito bem que a vinda de Jesus será como um ladrão. A Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Mas nós podemos discernir o tempo. E nós vivemos um tempo muito difícil agora. É um tempo de apostasia, mas é um tempo que temos que nos concentrar na direção de buscar o Senhor com arrependimento, que o fogo do Espírito venha arder em nosso coração novamente. E para isso precisamos realmente de óleo. Jesus virá como um ladrão. O ladrão vem de surpresa, é o fator surpresa. E o Senhor Jesus ele pode vir a qualquer momento. Cremos no dia da vinda do Senhor, quando virá para reinar conosco de maneira tão tremenda. E a Bíblia diz que todo olho verá. Mas ele pode vir individualmente em nossa direção. Não sabemos quanto tempo vamos viver. Não sabemos se... Eu não sei se estarei vivo até o final do ano. No mês seguinte, sempre uma surpresa. Para mim, Jesus pode vir a qualquer momento, para você também. Glória a Deus, se permanecermos firmes, vivos, até a vinda literal dele de maneira gloriosa, mas ele pode vir a nós a qualquer momento. E nós não podemos ser surpreendidos como aquelas 5 virgens que não tinham óleo. Então é um tempo de reflexão para você. Isso é importante, eu volto a salientar, dentro de uma escala de prioridade. O nosso relacionamento com Deus é fundamental. O nosso relacionamento a nível de família, tremendo. Temos que realmente levar muito a sério a questão do nosso envolvimento com o trabalho, mas nós não podemos negligenciar de maneira alguma o nosso compromisso com o corpo,
A comunhão é onde nós somos alimentados, é onde nós vamos exercitar a nossa fé, e para isso eu preciso estar envolvido com outras pessoas. Sempre a figura do outro será importante. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, considerai uns aos outros. A Bíblia fala muito sobre isso, o outro, suportai-vos uns aos outros. Então é muito importante, isso só é presente quando nós estamos realmente em comunhão e unidade. Então, a tua inserção no corpo de Cristo, a tua busca em conjunto com outros irmãos é fundamental. A tua experiência pessoal, a tua vida de solitude com Deus, a tua devocional diária na tua casa é de extrema importância, como também a comunhão no corpo, também é muito importante. É tempo verdadeiramente de buscarmos o óleo, para que não sejamos surpreendidos. E assim nós vamos manter em nós o fogo do Espírito Santo. E eu quero orar com você, você que vai assistir essa devocional aqui, que o Senhor possa iluminar o teu coração. Se você estiver vivendo à margem de uma frieza espiritual, se você está na apatia, é um tempo realmente de avivar, reavivar o fogo do Espírito do teu coração. E isso só é reavivado mediante a presença do óleo da unção do Senhor. Vamos orar. Pai da glória, que essas palavras iam cair em cada coração. Pai da glória, nós pedimos sim que haja uma diligência. Senhor, 5 virgens foram prudentes e 5 foram consideradas nécias. Senhor, o que estabeleceu a diferença ali foi a presença realmente do óleo. Todas tinham lamparinas, ó Pai, todas dormiram também. O noivo veio diante de todas elas, ó Pai, mas somente 5 estavam com o fogo lá no seu coração, porque tinham o óleo. E nós pedimos que o óleo do Teu Espírito venha sobre cada vida que está aqui, ouvindo essa mensagem agora. Ó Deus, que haja uma dinâmica espiritual. Ó Pai, desperta uma fome pela Tua presença. Desperta uma sede, Senhor, pela presença do Espírito Santo em cada coração. Que cada pessoa aqui seja verdadeiramente como uma virgem prudente que está se preparando. Pai, Tu virás um dia de maneira gloriosa e a Tua palavra diz que todo olho verá a Ti, mas Tu pode vir a qualquer momento na nossa direção, particularmente, individualmente. E como estará então o nosso coração? Como estará, Senhor, a nossa lamparina? Com óleo ou sem óleo? Queremos o óleo do Teu Espírito, sim, Pai. Que essas palavras possam iluminar, trazer um direcionamento a cada coração, Pai. Nós oramos e agradecemos a Ti por esse momento, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém.